Pai do Senhor Jesus Cristo, para todos vocês que estão em posse desse vídeo. Que Deus venha abençoar e eu agradeço primeiramente a Deus, segundo vocês. Que tenha estado comigo junto aí, vocês que têm inscrito e vocês que ainda entrar pela primeira vez e desejam escrever. Eu já vos agradeço na santa paz do Senhor Jesus, que o Senhor venha os abençoar. Não dá mais para prolongar com a nossa saudação a vocês aí. Mas que Deus venha lhe dar vitória. Então o assunto aqui hoje é falar sobre o livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. Então eu já estou aqui, louvado seja Deus, com a Bíblia aberta, Apocalipse primeiro. Título e assunto do livro. Louvado seja Deus. O primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente acontecerá. E pelo seu anjo as enviou, a notificou a João, o seu servo. Está aí. Louvado seja Deus. Ele está dizendo que Jesus Cristo enviou a ele, louvado seja Deus, essa notificação, louvado seja Deus, desse livro. É João dizendo. O qual agora o 2 disso, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem ouvido. Ele continuou dizendo, de tudo quanto ele tem ouvido, ele testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Agora o 3, ele diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. O tempo está próximo. Aleluia. Então ele ia falar. Ele ia enviar e dedicar a levar a palavra que as 7 igrejas da Ásia. Ele ia, louvado seja Deus, enviar por alguém que ia levar essas cartas às 7 igrejas. No 4, João e as 7 igrejas que estão na Ásia. Primeira igreja na Ásia, louvado, ele ia, João e as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele dizia, graça, paz, seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Louvado seja Deus. E aí ele ainda continuava no versículo 5 aqui, e da parte de Jesus Cristo que é fiel. Jesus é fiel, ele disse, e continua sendo fiel. Louvado seja Deus, testemunha o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra. Aquele que nos ama em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. E nos fez rei, sacerdote para Deus, para seu Pai, e ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aqui ele ainda diz no verso 7, eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até os mesmos que passaram, e todas as tribos da terra, e se lamentaram sobre ele. Sim, amém. Aqui no 8, ele expressa, engrandecendo o nome santo do Senhor, porque Jesus mesmo disse, eu sou o Alfa. Jesus dizendo que Jesus, eu sou o Alfa, pareceu dizer, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir a todos poderosos. Agora aqui João em Pátimo, a visão de Jesus glorificando
a mensagem às igrejas da Ásia. E aqui, louvado seja Deus, no versículo 9 de 1 de Apocalipse, ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão. Aqui já é ele, louvado seja Deus, dizendo, aleluia, e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátio, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele disse, ele estava lá. Já está escrevendo a carta, né? Falando da carta. Louvado seja Deus, ele disse, eu fui arrebatado. Então ele foi arrebatado. João dizia, eu fui arrebatado em espírito, contando o seu testemunho, no dia do Senhor, e ouvi à destra de mim uma grande voz como a trombeta. E no 11 ele diz, quem dizia, quer dizer que ouviu Jesus dizendo, no 11 Jesus, ele disse que Jesus estava dizendo para ele, quem dizia, o que vê e escreve o livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. São 7 igrejas. E enviarei-me para ver que falava, louvado seja Deus, comigo. E vindo-me vi 7 castiçais de ouro. Agora não dá para nós mais prosseguir no primeiro Apocalipse. Nós agora vai para o segundo Apocalipse. Segundo, aleluia, as cartas e as 7 igrejas da Ásia. Agora vamos à primeira carta à igreja de Éfeso. A primeira já foi, agora vamos à primeira de Éfeso, a segunda de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Já não é mais aquela outra igreja, agora é em Éfeso. Agora ele diz assim, diz isto, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Está aí, dizendo. No 2 ele diz, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e a qual não pudeste sofrer os mal. Puseste à prova os que diziam ser apóstolo, e não são. E tu os achaste mentiroso. Então tá aí. O recado, aquele anjo da igreja que estava à frente, louvado seja Deus, de um povo. Porém, ele disse porém Deus disse que sabia das obras deles. Ele trabalhava, ele tinha paciência, ele sofria os mal, né? Deus pôs ele à prova e ele aguentou. E ainda, louvado seja o nome santo do Senhor, ele sofreu ataque e perseguição pelos falsos que diz que era e não era, mas ele não desistiu. E no terceiro ainda, ele disse, e sofre e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então ele não negou, não cansou, no meio de tudo essas coisas que ele passou, e mais, e ele continuou, louvado seja Deus, fazendo a obra de Deus. E não negou o nome de Jesus Cristo. E Jesus disse que estava vendo tudo isso. Então não é motivo para nós largar as coisas de Deus por causa de nada. Mas aqui no versículo 4, ainda de 2 de Apocalipse, ele disse, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Então, nesse versículo 4, que Deus já disse que tinha, porém, contra ele, que ele deixou
a primeira caridade. Qual é a primeira caridade que Deus te concedeu? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. E qual é o feito que tu tem deixado de fazer? Mas aqui no 5 ele disse, levando ainda o recado à igreja de Éfeso, ao anjo que foi escrito a carta por João à igreja de Éfeso. Aqui ele disse, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste, e praticais as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, e não te arrependerem, né? Pois Deus aqui tinha enviado o recado para o anjo da igreja, para ele lembrar de onde ele caiu, aqui no verso 5. Aonde ele deixou de fazer aquilo que Deus colocou. Diante dessa palavra, eu vou me lembrando aqui de onde eu parei e não pratico as mesmas obras que Deus me deu. Você do outro lado também vai meditando na palavra, louvado e liga aí no céu, liga na graça de Deus e vai se lembrando de onde caíste e arrependeste. E praticais as primeiras obras. Pois ele disse, qual é a obra que Deus te deu? É uma pergunta que eu faço. É ciclo de oração? É orar nos hospitais pelos enfermos? Qual é a obra que Deus te deu? Louvado seja Deus, qual é o dom, qual é aquilo que ele mandou que tu fizeste desde o primeiro dia que ele te levantou? É pregar? É orar? É ciclo de oração? É ir orar pelos enfermos? Vai lembrando aí. Louvado seja Deus. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aleluia. Quando não, ele diz, porque senão quando brevemente a ti virei e tirarei o teu lugar e o teu catiçais, se não te arrependeste. Tem, porém, isto que aborreceis as... Louvado seja o nome santo do Senhor, obra do Nicolás, as quais eu também aborreço. Então Deus agradava dele, né? Agora aqui no verso, louvado seja o nome santo do Senhor, no verso 7, tenho ouvido e ouço o que o Espírito diz às igrejas, ao qual vencer, dar-lhe-ei a comer das árvores da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora vamos à segunda carta. Vamos à primeira, agora à segunda carta. A igreja de Esmirna. No 8, ele continuava levando o recado. E ele sempre ele ouvia da boca de Deus. E ali ele enviava a carta. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. No 9 ele diz, eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se diz judeu e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Ele diz, eu sei as tuas obras. Aleluia. E tribulação, e pobreza. Então Deus não levanta só rico, não. Ele levanta pessoas pobres também. Cada um Deus tem uma maneira de agir e provar. Mas ele disse, não tema, tu és rico. Tu que às vezes leva o evangelho e às vezes volta e não tem nenhum pão para comer, louvado seja Deus. E acha que Deus não está contigo por causa disso, pois é que ele disse que está vendo. Como ele falou mandou essa segunda carta à igreja de Esmirna. Era uma igreja, louvado seja, pobre. Louvado, mas
Disse Deus a essa igreja, mandou um recado que era rica, ela era rica. Nós também que não temos dinheiro, não temos muitas elevações de ouro, pratas. E às vezes, louvado seja Deus, passamos por certos processos. Mas Deus diz que nós somos riquíssimos. Oh glória, aleluia. Rima naval surianda. Aleluia, o tempo é de Deus, a hora é de Deus. Aleluia. E ele disse que, e a blasfêmia dos que se diz judeu e não o são, mas são sinagoga de Satanás. E ele dizia no 10 ainda, confortando, aleluia, aquele anjo da igreja que estava na posição. Deus também continua falando comigo, com você que está na posição. Desde louvado seja Deus, aleluia, o que barre, o que limpa a igreja, até o presidente, louvado seja Deus, que Deus levantou para a igreja, louvado seja Deus. E o segundo também, lá, Deus se fala. Pois aqui no 10 ele disse aquele que estava, aleluia, padecendo. Nada tema, no 10, nada tema das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não, louvado seja Deus, o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que Deus venha te abençoar. Louvado, não temas. Louvado seja Deus. Alguns nós mesmos passamos por tribulações, passamos por algumas perseguições. Aleluia, às vezes no 10, às vezes passamos por posição de privação de pão, às vezes passamos por privação, louvado Deus, de humilhação, às vezes passamos de desprezo, de pobreza, de tudo isso, aleluia, mas ele disse que nós não tem que temar, aleluia, e ele disse que ali já alertava os discípulos, que louvado seja Deus, e o povo que estava levando o recado, que eles iam passar por uma tribulação. Se tu está passando crente fiel, ou se tu está passando pessoas que creem em Deus, aleluia, nem só para os que estão na frente do trabalho o recado, mas para toda a igreja, porque nós somos a igreja, tantos comissionados e tantos membros, aleluia, todos nós fazemos parte dessas mesmas aflições, aleluia, aleluia. Ele disse, não temas, ser fiel, aleluia, não tema ser fiel até a morte, não tema a morte, aleluia, louvado seja Deus, porque Ele é fiel. E aqueles que estão prisionados, incubados, aleluia, nenhuma, louvado seja Deus, aleluia, cama, com coronavírus, com outras enfermidades, infecções, aleluia, eu digo para você, não temas, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E a segunda morte nós bem sabemos qual é, né? É morrer sem Cristo. Então, olha, não tema, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Já te agradeço e agora eu oro por todos quantos estão do outro lado. Aqueles que estão passando por grande privação. Aqueles que estão enfermos, estão infeccionados, estão jogados num leito de hospital, incubados pelos parentes que estão que têm vida nessa situação. Eu repreendo agora, Jesus, todo o mal. Pelos que estão na direção do trabalho, pelos membros também, Jesus. Eu oro por todos e ordeno que toda infecção do diabo, do inferno e toda enfermidade que seja agora repreendida em nome de Jesus Cristo, e que toda perseguição que por acaso queria vir e não é permissão para a glória do Senhor, eu agora repreendo da minha vida e repreendo a vida dos que ouvem para todos sempre, amém. Então paramos aqui e, se assim Deus permitir, voltaremos nesse mesmo Apocalipse, na terceira carta. Que Deus venha abençoar.
Deixo a igreja, deixo todos vocês na paz do Senhor. Amém.